Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão muito superficiais. Vivemos em um tempo onde, então, as pessoas querem estar bem no rasinho. E no raso é o lugar onde os predadores estão. E se você não tomar cuidado e não decidir entrar mais fundo, ir mais fundo, você pode em algum momento da sua vida ser pego e ser surpreendido. Richard Foster diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Quando nós olhamos o oceano, nós vamos perceber que há coisas profundas que ainda não chegou para os nossos conhecimentos. A mesma coisa é com relação às coisas eternas, às coisas do alto, às coisas do Senhor. Mas uma geração, alguns dizem uma geração Nutella, alguns dizem uma geração descomprometida, uma geração então que não quer mais a profundidade, estão então vivendo na superficialidade. E eu então mandei essa mensagem para um pastor amigo ontem, mandei para ele, disse assim: olha, eu vou falar sobre isso amanhã. Ele disse assim para mim: eu compartilho todas as minhas mensagens com ele para servir de inspiração, para que ele possa então avançar também. E aí ele disse assim: pastor, faz tempo que você vem falando sobre crescimento. Eu disse: claro, Deus não me chamou para ser um pastor do oba-oba. Deus não me chamou para ser um pastor aqui de domingo, que eu chego aqui, faço um espetáculo com vocês, faço vocês então se emocionarem, chorarem, se comoverem, só que a hora que você volta para sua casa, sua vida não muda. Cada domingo que você vem aqui, cada dia que eu ministro, eu te estico você, eu puxo a sua realidade, eu confronto a sua vida e mostro que você precisa ir mais além, porque os resultados da nossa vida estão em nossas mãos, não está nas minhas mãos. Os meus resultados estão nas minhas mãos, só que os seus resultados estão nas suas mãos. Você precisa decidir isso, você precisa então acreditar nisso, você precisa confiar então nessa palavra e decidir então crescer, avançar, romper, ultrapassar as situações. 80% das pessoas que compram um curso online não fazem ele até o final. 90% das pessoas que compram um livro não leem ele. Muitas vezes as pessoas postam lá uma prateleira de livro, mas no fundo, não leu nenhum, ou algumas partes dele. Essa não pode ser a sua realidade, essa não pode ser a sua cultura, isso não pode ser então a sua vida, você precisa ser diferente. Eu espero que você não esteja nessa lista de pessoas que vivem então na superficialidade, que tem como seus ídolos, tem como seus inspiradores, como o Whindersson Nunes, como tem então a Anitta, como tem então o Givaldo Alves. Eu fui buscar o nome desse cara, o mendigo lá que fez o que fez e ficou famoso. Irmãos, é um absurdo. Como vídeos de 59 segundos fazem então efeito para a vida das pessoas, stories de 15 segundos então têm trazido ensinamento para o povo. É uma geração que, se nós não tomarmos cuidado, vai estar perdida em alguns anos à frente. Uma geração que já não consegue mais orar, uma geração que já não consegue estar mais na igreja, 40 minutos, 50 minutos ouvindo uma palavra, sem mexer no celular. Agora mesmo deve ter alguém mexendo no celular. São coisas estranhas, são coisas difíceis de entender, mas que nós precisamos romper a nossa vida e ultrapassar então as nossas dificuldades.
Nós precisamos abrir a nossa mente para as coisas profundas. Desculpa, mas esse não é o padrão de vida que Deus planejou para você. Não. As pessoas que pega, como eu disse agora, a história desse mendigo que um caso de adultério gerar então uma repercussão, o cara ficar milionário. Não quero aqui de forma pejorativa falar, mas um garoto como Luva de Pedreiro estourar dessa forma, a ponto de aposentar os seus pais com uma semana de rede social, que bom para ele que isso aconteceu, mas que mal para aquelas pessoas que estão acompanhando esse tipo de conteúdo. Não são coisas então que são relevantes para a nossa vida. O circo chegou na nossa cidade, e não tem nenhum problema você ir para o circo. Nossas crianças foram sexta-feira, viram lá, brincaram, se divertiram, e está tudo bem. Mas o que está errado é a pessoa ir no circo, mas não vir à igreja. Se alegrar então com 3 horas de circo. Demorou quase 3 horas o espetáculo. E aí então as pessoas na igreja com 1h30 começam a dar comichão, sai toda hora do lugar. Senta de um lado, senta do outro, e vira para cá, e vira para lá, porque já não estão mais confortáveis. Essas culturas, esses pensamentos precisam ser diferentes sobre a nossa vida. Não que seja errado isso, mas pode estar incompleto a nossa vida se nós não estarmos então na direção do caminho do Senhor. Eu sei que a juventude querem coisas dinâmicas, eu sei que a juventude querem ser então inspiradas, mas que você não fique olhando para essas coisas rasas, que passam rápido, que saem rápido então da nossa vida. Veja como a fama das pessoas passam, veja como a fama de um jogador passa, de um time passa. Me parece que esse ano agora foi o ano do Palmeiras, mas já foi ano, é isso, Mas já teve anos já do Corinthians, anos então do São Paulo, anos então do Santos, anos então de... As coisas passam. Não tem nada de errado você então fazer ou viver ou ver, nada de errado. Porém, você só não pode ficar então deixando isso conduzir a sua vida. E nós precisamos então avançar. Diga comigo, as coisas melhores estão nos lugares profundos. Vamos mudar essa frase? As melhores coisas estão nos lugares profundos. É tempo de nós então nos aventurarmos para a profundeza do coração de Deus. Quem quer mergulhar na profundeza do coração de Deus nessa manhã? Ore comigo então nesse momento, peça para que o Espírito Santo revele essa palavra ao teu coração. Pai, queremos, ó Deus, te agradecer por essa palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer porque nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a nós. Então revela, Senhor, ao coração dos seus filhos, a sua direção, o seu objetivo, para que nós possamos conhecer e nos aprofundarmos diante de Ti, no seu caminho. Em nome de Jesus eu te peço e te louvo. Amém e amém. Romanos 11:33. Diz assim o texto: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Como então os oceanos abrigam as espécies mais raras, o coração de Deus abriga então as coisas mais raras. Mas quando nós vamos ter e receber? Quando nós conhecermos o coração de Deus. Há uma história que diz o seguinte: um jovem chega diante de um senhor com bastante sabedoria, com bastante conhecimento, e ele pergunta para esse senhor: como eu posso ter então conhecimento? Como eu posso então conhecer a Deus como o Senhor conhece? Como eu posso ter um relacionamento com Deus como o Senhor tem? E esse senhor fala assim para ele: vem cá então, me acompanhe. Desce então uma montanha, chega então em uma praia,
adentra então alguns metros, onde então as águas davam pelos tornozelos, águas pelos joelhos, águas pelas cinturas, águas pelos lombos. E quando as águas estavam pelos lombos então daqueles dois, o Senhor experiente pega aquele rapaz no pescoço dele e soca a cabeça dele dentro da água e segura. E aquele garoto começa então a se espernear, começa então a meio que se afogar. E aquele senhor solta ele, e ele busca o ar assim para cima, e ele soca de novo a cabeça dele para baixo. E algumas vezes daquela maneira então acontece, de repente o Senhor solta ele, e ele puxa então o ar, com tudo que ele tem, com toda a força que ele tem, daquele momento. E ele fala para o Senhor: o Senhor está louco, por que o Senhor está tentando me afogar? Você não perguntou como que você pode conhecer a Deus? Sim. É assim que você vai conhecer a Deus, buscando a Ele, com a mesma força que você buscou o fôlego da sua vida e o ar para você respirar. Nós não estamos buscando a Deus como nós precisamos buscar. Somos rasos, superficiais.